Esse é mais um Diário do Físio e hoje eu vou falar um pouco sobre como padrões de movimentação podem ou não gerar problemas para você no futuro. A gente sabe que a forma como a gente se movimenta vai influenciar a nossa postura durante a nossa vida. À medida que o bebê vai se movimentando, ele vai formando capacidades de reagir contra a gravidade para conseguir ficar de pé um dia. E isso vai definindo a forma como ele vai se movimentando, vai definindo como ele vai estruturando a postura dele, os ajustes posturais, tanto estáticos como dinâmicos. Então, padrões de movimentação vão se formando durante toda a nossa vida e vão mudando a nossa postura durante toda a nossa vida. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais rígido e esses padrões posturais tendem a se estruturar cada vez mais e se tornar mais difíceis deles serem afetados, deles mudarem, né? Para a fisioterapia é importante a gente entender esses padrões posturais, esses padrões de ajuste posturais e o quanto, no caso de um sintoma, esses padrões podem estar associados e gerando esses sintomas. Por quê? Porque as pessoas tendem a ser realmente assimétricas, a gente usa mais uma mão do que a outra, a gente usa mais um olho do que o outro, inclusive, todo mundo tem um olho dominante, uma perna que é melhor de apoio, uma outra que é melhor para fazer atividades como chutar, né? Então, mesmo fora do esporte, para quem não faz esporte, a gente tende a usar muito mais um lado do corpo do que o outro. E isso vai gerando padrões de movimentação assimétricos que vai gerar posturas assimétricas. A gente sempre tem que avaliar o quanto isso é importante para cada indivíduo, porque isso pode ou não gerar problemas no futuro. Por que pode ou não? Porque somos seres biopsicossociais, a gente não é só o físico, a gente tem as questões psíquicas e as questões sociais. E esses fatores psicossociais são importantíssimos na geração de sintomas dentro de uma patologia ou dentro de processos dolorosos. Então, a gente afirmar que uma pessoa vai sentir dor por ter uma assimetria está totalmente errado. A gente não tem como afirmar isso. O que a gente pode afirmar é que posturas assimétricas que são geradas por padrões assimétricos, eles dificultam ajustes posturais, eles são um fator a mais que vai gerar um problema para o corpo na intenção de criar um ajuste postural, uma adaptação que seja boa o suficiente para criar esse ajuste postural numa atividade, ou seja dinâmica ou estática. Então, ser assimétrico, ter uma escoliose, ter uma perna mais longa que a outra, né? Qualquer tipo de assimetria pode ser um problema, como pode não ser. Cada caso tem que ser realmente avaliado. A gente não consegue afirmar que uma pessoa com escoliose vai ter problema. Uma pessoa que pisa, por exemplo, um corredor que pisa com o calcâneo para correr é menos eficiente do que um corredor que entra lá com a ponta do pé na frente, e uma pessoa que pisa diferente com um pé e com o outro, a gente não pode afirmar que ela vai ter problemas um dia na vida, mas é uma questão a mais para o corpo lidar. E quando a gente consegue interferir de forma positiva para gerar uma postura que seja um pouco mais simétrica, a gente está facilitando que o corpo tenha melhores ajustes, né? Então, fica aí um pouco mais de esclarecimento sobre como a postura se forma. Eu acho que é um tema importantíssimo, porque muitas pessoas têm dúvida e muitas pessoas acham que a postura se forma e ela realmente não tem como ser alterada. Na verdade, ela tem como ser alterada durante a vida toda, e o que acontece é que, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem maior dificuldade de mudar a nossa postura, esses ajustes posturais. Mas não quer dizer que não possa acontecer.
O que quer dizer é que muitas vezes chega um ponto em que alguma alteração postural já está estruturada, como uma escoliose, a gente não consegue afetar diretamente essa simetria corporal, mas a gente consegue melhorar os ajustes posturais e, no caso dessa pessoa ter um sintoma, melhorarem esses sintomas. Esse foi mais um Diário do Físio e até amanhã.